dizer então, moçada, que na discussão lá entre Nidjan e Spallanzani, o Nidjan levou a melhor. Todo mundo passou a acreditar na história do princípio vital, que o ar, que o oxigênio, permitia que houvesse geração espontânea. Aliás, todo mundo assim, né? Ainda tinha gente que acreditava lá nas ideias do Spallanzani e, apesar da maioria dos pesquisadores da época acreditarem lá nas ideias do Nidjan, né, ainda tinha gente questionando. Aliás, essa discussão durou um tempão. Praticamente 100 anos depois lá do Spallanzani, em 1860, Louis Pasteur ele vai derrubar definitivamente as ideias sobre geração espontânea. Né? O que acontece é que a Academia Francesa de Ciências em Paris ofereceu um prêmio, na época era mó grana, né? Muitos e muitos francos lá e tal, né? Para quem conseguisse acabar de vez com a discussão se há ou não há geração espontânea para micro-organismos. Lá vai o Pasteur e pensa assim, eu vou ganhar essa grana. Pasteur, moçada, vai lá então e derruba a abiogênese para micro-organismos. É bom lembrar que a abiogênese para outras criaturas, como moscas e patos e sapos, as experiências tipo do Francesco Redi já tinham mostrado que isso não existe. Então a gente ainda acreditava lá, naquela época, né, algumas pessoas em geração espontânea para micro-organismos. E o Pasteur derruba a biogênese para micro-organismos. Ele fez várias experiências que vão lá derrubar a geração espontânea para micro-organismos. Entretanto, muitas delas não foram completamente aceitas pela comissão julgadora do prêmio. Aqui, moçada, foi definitiva. Para derrubar a geração espontânea para micro-organismos, foi a que foi feita com um experimento do chamado balão pescoço de cisne. O experimento, moçada, do balão pescoço de cisne é um daqueles clássicos das questões, que de vez em quando aparecem lá nas questões de vestibular, e que para quem já viu a questão antes, o cara vai lá e já resolve a questão de maneira muito mais tranquila, de maneira muito mais fácil. Né? Como é que vai lá o Louis Pasteur trabalhar? Gente, ele pega frasco de vidro, ele vai lá, moçada, coloca lá o caldo de carne, deixa o caldo de carne apodrecer com bactérias, e pega lá o caldo de carne, sabor bactérias, delícia, só que não, e aquece. Opa, não é aquele aquecimento bestinha, tipo do Nidjan, não. É aquele aquecimento prolongado, tipo do Spallanzani. Aquele para esterilizar, para poder matar todas as bactérias do caldo de carne. Lembrando do problema do Spallanzani e do Nidjan. Se eu fizer a experiência com o frasco fechado, o Nidjan vai dizer que está estragando o ar, está estragando o oxigênio. Se eu fizer experimento com o frasco aberto, as bactérias do ar entram e o Nidjan vai dizer que elas surgem por geração espontânea. Ora, como é que o Pasteur vai fazer a experiência se ele não pode deixar nem um frasco fechado, nem um frasco aberto? A Landim deixa o frasco meio aberto. Meio aberto, moçada. Ainda é aberto. Na verdade, o que é que o Pasteur faz? Pasteur deixa aberto, mas com um detalhe. Ele esquenta o gargalo da garrafa de vidro. Vidro quente, moçada, ele fica maleável, ele fica mole. E aí vai lá o Pasteur, puxa o gargalo do vidro, dobra o gargalo do vidro e, moçada, faz uma estrutura que ele chama de pescoço de cisne. Durante toda a experiência, o frasco ficava aberto para o ar poder ser renovado. Daí, toda vez que alguém dizia, ô Pasteur, está aquecendo muito, está estragando o ar, aí o Pasteur dizia, opa, tá vendo não que está aqui aberto? Olha o ar novo entrando. Ô Landim, mas se o ar entra, as bactérias do ar também entram, né? E a moçada vai dizer que elas surgem espontaneamente. Beleza, o Pasteur já tinha tudo calculado na cabeça dele o que é que ia acontecer. Quando ele aquece pra caramba, né, além de matar as bactérias, a água do caldo de carne evapora e ele acaba produzindo vapor de água. E o vapor de água vem, e à medida que o vapor de água se afasta da fonte de calor, o vapor de água, ele condensa. No que o vapor de água, ele condensa, ora, moçada, ele assume a forma líquida e eu começo a ter gotinhas de água exatamente na curva do balão pescoço de cisne. Essas gotas de água são cruciais por dois motivos. Motivo número 1, quando você tem lá que está aquecendo muito, alguém vai argumentar,
ô Pasteur, está estragando o ar. E ele vai dizer, posso até estar estragando o ar, mas aqui está aberto e o ar novo está entrando. Não está vendo o ar entrando, não? E alguém vai dizer, não estou vendo o ar entrando, ar é invisível. Como é que eu posso garantir que o ar está entrando se não dá para ver o ar? Ah, moçada. Próximo da fonte de calor, a temperatura ela é mais alta. Distante da fonte de calor, a temperatura ela é mais baixa. Das aulas de geografia, áreas de alta temperatura implicam em áreas de baixa pressão do ar. Baixa temperatura implica em alta pressão do ar. E dessa maneira, moçada, o vento é o deslocamento do ar das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Ou seja, o que vai acontecer é que o ar vai acabar entrando. Você tem, moçada, que como a temperatura aqui é mais alta, a pressão é mais baixa, a temperatura é mais baixa, a pressão do ar é mais alta, o ar entra. E, gente, quando o ar entra, o ar passa no meio das gotas de água. Por mais que não dê para você ver o ar, dá para ver quando o ar passa no meio das gotas de água, as gotas de água se mexendo, como se alguém estivesse soprando. Daí, toda vez que alguém reclamava, ô Pasteur, está estragando o ar, ele dizia, posso até estar estragando o ar, mas olha o ar entrando. E apontava para as gotas de água, que dava para ver que o ar estava passando. Ô Landim, mas se o ar passa, as bactérias passam também, né? E aí por isso que as gotas de água são mais importantes ainda. Porque as gotas de água, quando o ar com bactérias passa, as bactérias ficam presas nas gotas de água. Ou seja, as gotas de água vão reter as bactérias. Elas retinham as bactérias. Ou seja, o ar passa. O ar passa, lá vem o ar e lá vem o ar. E o ar vai ser renovado lá no ambiente do frasco de vidro. Mas as bactérias ficam presas. O que quer dizer que o ar que passa é um ar limpo, sem bactérias. Não sei se alguém conseguiu ver um detalhe. Basicamente, o que o Pasteur fez foi inventar um filtro de ar. Um filtro de água, entra água suja, a sujeira fica presa, sai água limpa. Um filtro de ar, entra o ar sujo com bactérias, as bactérias ficam presas, passa o ar limpo, sem bactérias. Então, o Pasteur inventou uma maneira de, entre aspas, filtrar o ar das bactérias. O ar passa, mas as gotas de água prendem as bactérias. O que quer dizer que o ar aqui, ele é renovado. O legal, né, moçada? Que passa a experiência, o Pasteur deixa esfriar. Ele deixa esfriar, sendo que o ar aqui foi renovado, um ar limpo. Isso quer dizer que se houvesse geração espontânea, era para novas bactérias aparecerem aqui. Mas novas bactérias não apareciam. E aí o Pasteur explicava, gente, não existe geração espontânea. Todo mundo viu que o ar aqui dentro foi renovado. Se o ar foi renovado, o princípio vital foi renovado, se houvesse geração espontânea, deveria haver bactérias. Mas por que não tem bactérias? Porque não existe geração espontânea. Porque não existe esse negócio de princípio vital que o ar permite que a geração espontânea aconteça. De onde é que as bactérias vêm? As bactérias vêm do lado de fora do ar do ambiente. Ah, prove! Aí ele ia lá, pegava essas gotinhas de água que estavam bem aqui e jogava no microscópio. E mostrava que elas tinham bactérias. Ou seja, o ar passou sem bactérias, por isso que as bactérias não voltam. As bactérias ficam presas nas gotas de água, as bactérias também aqui. Quando ele pegava essas gotinhas de água e jogava no microscópio, cheio de bactérias, mostrando que as bactérias tinham vindo do ar, ficado presas nas gotas de água, e o ar passou aqui, foi renovado, não surgem novas bactérias, não há geração espontânea, não entram bactérias, porque elas ficaram presas. Inclusive no final, ele ia lá, olha, quebrava o gargalo lá da garrafa, quebrava o balão pescoço de cisne. Quando ele quebrava o gargalo da garrafa, o balão pescoço de cisne, aquele ambiente que estava sem bactérias, dava um tempinho, já estava cheio de bactérias de novo, porque as bactérias do ar podiam entrar. Com essa experiência, ele definitivamente vai lá e mostra que não existe geração espontânea para bactérias. Gente, eu imagino a galera da comissão julgadora do prêmio, né? Que estava valendo um prêmio em dinheiro lá, na época era mó grana, como eu falei. Para quem resolvesse lá a discussão,
se tem ou não tem geração espontânea. E aí aquele cara, por exemplo, que era convicto que existe geração espontânea, quando vê essa experiência, ele vai ter que mudar de ideia, né? Então o cara, por exemplo, acreditava na biogênese para micro-organismos, e ele muda de ideia e ele vai pensar, caramba, quer dizer que não existe geração espontânea, né? Quer dizer que não existe a biogênese, né? Quer dizer que o que existe é biogênese. Quer dizer que todo ser vivo vem de outro ser vivo pré-existente. Mas, peraí, se todo ser vivo vem de outro ser vivo pré-existente, de onde é que veio o primeiro ser vivo? Notem que naquela época, ninguém se preocupava com a origem do primeiro ser vivo. Não precisava se preocupar. A galera acreditava que novas formas de vida surgiam o tempo inteiro espontaneamente. Se novas formas de vida surgem o tempo inteiro espontaneamente, não precisaria ter um primeiro ser vivo. Mas se não existe geração espontânea, se não existe biogênese, e todo ser vivo vem de outro ser vivo pré-existente, tem que ter tido um primeiro. A partir de agora, a minha discussão, ela muda. Eu estava discutindo com vocês, né, se existe geração espontânea ou não. Não existe. E a discussão agora é, se não existe geração espontânea, se todo ser vivo vem de outro ser vivo, como é que surgiu o primeiro ser vivo? Vamos lá discutir um pouco?